Irmãos queridos, que privilégio poder retornar a esta querida igreja. Esta igreja que tem sido uma bênção na minha vida, na vida desta cidade, na vida desta nação. E eu gostaria de, antes de ler o texto, uma vez que hoje é o culto da generosidade, de contar para vocês um episódio que tomei conhecimento há um mês, na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Estava pregando num congresso de missionários, quando o presidente daquela junta missionária me partilhou essa experiência. Eu achei magnífico. Aconteceu numa cidade do sertão da Paraíba, Igreja Batista Missionária. A igreja tinha um programa de rádio, que abençoava toda a região, mais de 40 mil pessoas alcançadas por esse programa. Só que os recursos estavam muito pequenos, e o pastor não estava conseguindo pagar o programa. Já tinha 2 meses inadimplentes. E a rádio deu um checkmate e disse: olha, pastor, se o senhor não pagar até segunda-feira, nós vamos ter que cortar o programa, tirar o programa do ar. E no domingo à noite, o pastor da igreja fez um apelo para a congregação, que era muito importante manter aquele programa no ar. E desafiou a igreja a contribuir generosamente para que o programa fosse mantido no ar. Estava naquele culto um casal, membros da igreja, morava na região rural, eram meeiros, trabalhavam a meia, muito pobres, e ao retornarem para casa, 6 quilômetros a pé, Dona Lourdes foi conversando com o seu marido, o senhor Tota. Meu marido, nós temos que ajudar. Nós não podemos deixar o programa sair do ar. Aí o senhor Tota disse assim para a sua mulher, Dona Lourdes: ô Lourdes, mas nós não temos nada em casa. O que é que nós vamos fazer? Dona Lourdes disse: nós vamos dar o melhor que nós temos. Nós vamos dar o galo. O galo. O melhor que nós temos lá em casa é o galo. Segunda-feira de manhã, Dona Lourdes pegou o galo, botou debaixo do braço, 6 quilômetros, bateu na casa pastoral e disse: pastor, eu vim trazer minha oferta, para que o programa não saia do ar. O pastor pegou o galo e disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Ficou constrangido, perplexo até, mas não sabia o que fazer. Agradeceu a Dona Lourdes e voltou para casa. O pastor pensou assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí pensou: vou fazer uma rifa. Aí pensou de novo: não, rifa não vai pegar bem. Aí conversou com o diretor do seminário da cidade. Ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos botar nas nossas redes sociais a oferta generosa da Dona Lourdes do Sotota. Esse e-mail circulou, chegou ao pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, que há muitos anos investe no sertão. Quando ele viu o e-mail, ele ficou muito tocado. No domingo à noite, ele chegou na igreja, desafiou a igreja a levantar uma oferta, correspondente a 2 anos de programa. Enviaram a oferta para o pastor, falou: pastor, seu programa está garantido 2 anos. Aí, o pastor Jeremias foi pregar no Canadá. Ao contar essa experiência, a igreja perguntou assim: eu quero saber como é que está a história da Dona Lourdes, o que ela está precisando? Ah, Dona Lourdes, o sonho da vida dela é ter uma geladeira, casinha de chão batido, não tem uma geladeira para beber uma água fria, no calor escaldante do sertão. A igreja levantou uma oferta, mandou comprar uma geladeira nova, um fogão novo para Dona Lourdes. Aí outra igreja escutou essa conversa e perguntou assim: mas a Dona Lourdes e o senhor Tota trabalham como? Ah, eles são meeiros. Como é que é a terra? A terra é tal. Vão fazer uma campanha na igreja, vão comprar a terra para Dona Lourdes, passar para o nome dela de Sotota. Eles não vão ser meeiros mais, vão ser os donos da terra. Compraram a terra. Aí outra igreja, ouvindo esse testemunho, perguntou assim: bom, mas e como é que é essa terra? Como é que ela trabalha nessa terra? Nós vamos contratar um engenheiro agrônomo, vamos fazer uma pesquisa, vamos irrigar essa terra para que ela possa ser toda produtiva.
e contrataram um profissional, foram lá, tratar a terra, irrigar a terra, para que ela fosse produtiva. Pastor Jeremias pregando em Nova York, numa outra igreja, a igreja perguntou assim: bom, mas e a casa da dona Lourdes, como é que é? Ela mora numa casa de chão batido. Então nós vamos construir uma casa nova, uma casa grande, uma casa com toda mobiliário do melhor possível, e vamos dar para dona Lourdes construir a casa com tudo de bom dentro. Aí um repórter da Christianity Today, que é uma das mais importantes revistas do mundo, ouviu essa história. Pegou um avião em Nova York, desceu em João Pessoa, pegou um carro, viajou para o sertão, para escrever uma matéria para o Christianity Today, contando essa história da oferta generosa da dona Lourdes Sortota. Porque eles deram com amor, porque eles deram com generosidade, porque eles deram sem esperar nada em troca, apenas para que a obra de Deus avançasse. Deus multiplicou a sementeira deles, Deus honrou aquele casal. A Bíblia diz que quando você é generoso, Deus multiplica a sua sementeira. A Bíblia diz que quando você dá ao pobre, você empresta para Deus, e Deus não fica em dívida com ninguém. Bom, mas não é sobre isso que eu vou pregar hoje. Então agora você vai abrir sua Bíblia comigo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 21. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 21. Eu acho que todos vocês sabem que essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo registradas na Bíblia antes da sua morte, antes do seu martírio. São como que palavras de despedida. E neste texto, o apóstolo Paulo vai ensinar para nós 8 princípios em como ter uma vida emocional e espiritualmente saudável. Então, se você trouxe na sua bolsa, aí dentro da sua Bíblia, um papel e uma caneta, sugiro você anotar esses 8 princípios. Se você não trouxe papel nem caneta, mas tem seu telefone celular, e você prometer para mim que não vai ficar no Zap Zap, anote. Se você não trouxe nem papel, nem caneta, nem telefone, afie a sua memória. Então vamos ler o texto. Paulo diz assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, antes de olhar esses princípios, é muito importante fazer um breve resumo da vida de Paulo até esse momento. Vocês bem sabem que ele nasceu em Tarso da Cilícia, uma região importante do Império Romano. Ele era cidadão romano de nascimento.
Vocês sabem que ele foi enviado ainda jovem para Jerusalém, para estudar os pés de Gamaliel, para se tornar um rabino. Vocês sabem que ele se destacou dentre os seus pares. Mas vocês sabem também que depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, este homem se levanta como braço de ferro do sinédrio para perseguir de forma crudelíssima a igreja. Como uma fera selvagem, entrando nas casas, nas sinagogas, prendendo os crentes e lançando-os na cadeia. Mais do que isso, ele transformou-se num serial killer, num assassino em série, porque diz a Bíblia em Mateus 26, versículo 10, que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. Mas por providência divina, o Senhor Jesus Cristo muda a vida dele, a história dele no caminho de Damasco, e ele é convertido, e ele é curado, e ele recebe o poder do Espírito Santo, ele é batizado e começa a pregar a palavra de Deus, demonstrando que Jesus Cristo é o Messias. Ele passa 3 anos na Arábia, e ele volta para Damasco, ele sobe para Jerusalém, é rejeitado em Jerusalém, é enviado para Tarso de volta para sua casa, onde fica 10 anos longe dos holofotes. Depois diz a Bíblia que ele participa com Barnabé de um grande avivamento espiritual em Antioquia da Síria. Daí ele é chamado para a obra missionária com Barnabé e vai para a primeira viagem missionária na região da Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Retorna para a segunda viagem missionária com Silas, percorre a província da Macedônia e da Acaia, Filipos, Tessalônica, Bereia, passa por Atenas, Corinto, capital da Acaia. Terceira viagem missionária vai para Éfeso, fica 3 anos ali, experimenta um poderoso reavivamento, porque aquela era uma grande metrópole, a cidade que hospedava o templo da deusa Diana, e ali uma cidade idólatra, uma cidade marcada pela feitiçaria, vê a palavra de Deus prosperando naquela cidade, igrejas sendo plantadas em todas as cidades da micro-região, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Depois ele vai para Jerusalém, para levar uma oferta para os pobres da Judéia, num ato de generosidade, e ele é preso, é levado para Cesareia, fica 2 anos preso, e como o governador Festo está para entregá-lo ao Sinédrio, que conspirava para matá-lo, ele opta por ser julgado em Roma, e enfrenta um naufrágio indo para Roma, é picado por uma cobra em Malta, e chega em Roma preso, algemado. Mas dessa primeira prisão ele saiu, fez a 4ª viagem missionária, provavelmente foi à Espanha, deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito em Creta, passou por Nicópolis, mas agora vem a maior tragédia do império. A cidade imperial, a cidade de Roma, conhecida como cidade eterna, com mais de 1 milhão de habitantes, é incendiada. A gente não tem noção do que significa isso. Pense comigo, tem alguma cidade em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, com 1 milhão de habitantes? Não tem? Não tem ainda. 600 mil Joinville. Então pense comigo, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Mas não é um prédio que está queimando, não. Não é uma torre, as torres gêmeas que estão queimando, não. 70% da cidade de Roma é destruída pelas chamas. 70%. Já pensaram nisso? Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Não tem registro na história de um incêndio mais avassalador do que esse. Sabe qual foi o problema? Botaram a culpa desse incêndio nos crentes. E os crentes começaram a ser crucificados, queimados vivos, jogados nas arenas. Quem era o líder dos crentes? O apóstolo Paulo. Botaram a mão nele, prenderam-no. Mas agora ele não vai para uma prisão domiciliar, não. Agora ele vai para uma masmorra, úmida, fria, insalubre.
Agora ele não está preso como um apóstolo, como um pregador, não. Confira comigo aí nessa mesma carta, capítulo 2, versículo de número 9, que ele está preso agora como um malfeitor. Sabe o que significa isso? Está preso como um bandido. Pesa sobre ele a imputação de um gravíssimo crime, de ter incendiado a capital do Império Romano, liderado esse incêndio. O que acontece com ele? Confira comigo o capítulo 1, versículo 15. Todos os da Ásia o abandonaram. Notem comigo, esse homem está velho, esse homem está cheio de cicatrizes, esse homem está sendo acusado de um crime gravíssimo, e esse homem está no corredor da morte, porque já foi sentenciado à morte, conforme o capítulo 4, versículo 6, o tempo da minha partida é chegado, já estou sendo oferecido por libação. E é nesse contexto de um homem velho, de um homem preso, de um homem acusado de um crime horrendo, de um homem abandonado, é que ele, longe de se afogar no desespero, de naufragar nas águas turvas do tormento emocional e espiritual, ele escreve essas palavras de despedida para repartir conosco 8 princípios para ter saúde emocional e espiritual na crise existencial da vida. Que princípios são esses? Com a Bíblia aberta comigo, vamos ver os princípios. Primeiro princípio, olha comigo aí, versículo 9, ele diz assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Primeiro princípio é esse: nos momentos difíceis da vida, convide alguém para estar perto de você, não fique sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, todos nós precisamos de ter um amigo, amigo do peito, amigo em quem você confia, para quem você pode abrir o coração, porque na crise, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. E você sabe o que é um amigo? Amigo é aquela pessoa que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega na sua casa quando todo mundo já foi embora. Amigo é aquele que chega para você não por interesse de extrair alguma coisa de você, mas para, na hora da sua dor e da sua crise, oferecer tudo para você. Não fique sozinho na crise. Nós estamos assistindo um momento tão difícil, irmãos, onde no meio de tanta multidão, a gente vive sozinho. Somos um número. Mas perdemos a identidade, perdemos o rosto, perdemos o cheiro, perdemos o nome, perdemos a identidade, e nós precisamos, na hora da crise, ter alguém do nosso lado. Agora o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo está em polvorosa, porque um dos colégios mais famosos de São Paulo, Bandeirantes, viu nesses últimos 15 dias 2 alunos se matando. E as escolas estão desesperadas com medo de que essa onda pegue. Porque não obstante os adolescentes viverem em grupo, muitas vezes esses grupos hoje na internet estão induzindo outros adolescentes a cometerem suicídio. Essa é uma amizade perversa, essa é uma amizade que induz ao erro, essa é uma amizade que induz à perdição, essa é uma amizade que induz à morte. Você precisa de alguém do seu lado para estender-lhe o ombro, para lhe dar uma palavra amiga, para estender a mão para você, para tirar você do desespero, da angústia e da dor. Paulo é o grande apóstolo Paulo, mas ele reconhece que precisa de um ombro amigo, ele precisa do seu filho na fé, Timóteo, para estar perto dele, para estar do lado dele, na hora da crise, na hora da dor, na hora da angústia. Nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Então deixa eu dizer uma coisa para você, se a coisa está pegando, a solução não é sair da igreja. A solução não é você viver isolado.
A solução não é você querer viver o seu cristianismo dentro da sua casa. A solução não é você buscar comunhão na internet. Não existe igreja de internet. Não existe pregador, pastor de internet. Você precisa da sua igreja, você precisa da sua comunidade, você precisa da sua família, você precisa de relacionamentos, você precisa de amigos. Não adianta você ter 10 mil amigos no Facebook, você precisa de um amigo que estenda-lhe a mão, que lhe abrace, que lhe aperte no peito e diga: eu estou aqui com você, chorando com você, celebrando com você, do seu lado, na hora da sua dor. Segundo princípio, não fique olhando para os que desapontaram você. Olha comigo o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é uma verdade absoluta. As pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Pode ter certeza disso. Às vezes um amigo achegado seu, num dado momento, pode decepcionar você. E Paulo está mostrando aqui que esse homem, chamado Demas, que era companheiro dele, que era auxiliar dele, que era cooperador com ele, num dado momento o abandona. E o abandono dói, machuca. Em qualquer área da vida, seja abandono do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do marido, da esposa, do parente, do amigo, do irmão da igreja, do colega de trabalho, do colega de estudo. Não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado por aqueles em quem você investiu, a quem você amou, a quem você serviu. Agora notem uma coisa: não faça registro de mágoas. Não tem um arquivo vivo de memórias mortas. Não faça registros emocionais de dores, de decepções, porque se você ficar remoendo isso, você adoece, você perde a paz, você perde o sono, você perde o apetite, você perde a alegria, você perde o fervor espiritual, você perde a vontade até mesmo de viver. Então preste bem atenção nisso, não fique olhando para esses desapontamentos. Toca a sua vida, segue a sua vida, prossiga o seu caminho, ande para frente, move on. Qual foi a propaganda aqui, quando nós acabamos de ouvir? Vão caminhar. Porque se você ficar morando na saudade, se você ficar morando no passado, se você ficar morando lá nos anos anteriores, se você ficar olhando para as lentes do retrovisor, você vai adoecer. Em nome de Jesus, não guarde mágoa. Em nome de Jesus, esprema o pus existencial das feridas da alma. Siga a sua vida. Ainda que lá atrás, seja longo ou breve, esse lá atrás, alguém machucou você, decepcionou você, abandonou você, siga o seu caminho olhando para Jesus. Siga o seu caminho olhando para Jesus. Terceiro princípio. Saiba pedir perdão e perdoar aqueles que um dia erraram com você. Olha comigo o versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Vamos entender isso aqui. Para você compreender esse versículo, você precisaria retornar um pouco do livro de Atos dos Apóstolos. Está escrito lá em Atos 13, que esse jovem chamado João Marcos, ou Marcos, que era primo de Barnabé, saiu para a primeira viagem missionária com Barnabé e com Saulo, e de repente, na região de Perge da Panfilha, esse jovem abandona os dois missionários e volta para sua casa em Jerusalém.
E aí você vai ler também em Atos 15, 36 a 41, que quando Paulo vai procurar Barnabé para fazerem a segunda viagem missionária, Barnabé disse assim para Paulo: Paulo, vamos sim, mas tem uma coisa, aquele jovem, meu primo, o João Marcos, que nos abandonou na primeira viagem, quer voltar com a gente agora na segunda viagem missionária. Aí diz a Bíblia que o Paulo radicalizou. E o Paulo disse assim: não, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Comigo esse rapaz não vai. Ele não serve para ser meu companheiro. É como se Paulo estivesse dizendo assim: comigo não se erra duas vezes. Errou a primeira vez, acabou, está arriscado o meu mapa. Não serve para mim. Não dá para mim. Comigo esse rapaz não vai. E eu imagino que Barnabé disse: ô Paulo, vamos dar uma chance para o menino. Ele é novo, ele é inexperiente, ele amadurece. Paulo radicalizou de novo: comigo ele não vai, Barnabé. Mas Paulo, como é que não vão fazer? O menino quer ir, vão deixar o menino sozinho, vão desapontar o menino. Barnabé, comigo ele não vai. Sabe o que a Bíblia diz? Que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, que eles não puderam caminhar juntos mais. Sabem por quê? Por causa de João Marcos, por causa de Marcos. Aí diz a Bíblia que Barnabé pegou o primo dele, Marcos, foi lá para Chipre. Aí Paulo pegou um outro companheiro de viagem, o Silas, e foi para Macedônia. Só que os anos se passaram. Deus abençoou esse Marcos. Esse Marcos se aproximou do apóstolo Pedro. Esse Marcos escreveu o evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Esse Marcos tornou-se um homem de Deus. E agora Paulo está preso. Agora Paulo está no corredor da morte. Agora Paulo está fechando as cortinas da vida. Agora Paulo pensa um pouquinho, puxa o fio da memória e diz: meu Deus, fui radical com aquele menino, fui intolerante com ele, fui muito duro com ele. Aí Paulo está escrevendo essa última carta, suas últimas palavras antes de morrer, e ele diz assim para Timóteo: ô Timóteo, lembra do Marcos? Aquele Marcos que um dia eu disse que ele não servia para mim, que eu não queria andar com ele, que eu briguei com Barnabé por causa dele, porque eu não queria que ele me acompanhasse. Pois é, Timóteo, eu pensei melhor, já estou velho, cheio de cicatrizes, mas eu reconheço agora, Timóteo, que aquele rapaz é importante para mim, precioso para mim. Quando você vier, traze-o contigo, porque eu não quero morrer sem antes botar minha cabeça no peito dele, no ombro dele. Eu preciso reconciliar-me com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, em nome de Jesus: você nunca é tão grande como quando você é humilde. Em nome de Jesus, não deixe relacionamentos pendentes, não deixe pessoas feridas para trás. Tenha coragem de reconhecer seu erro, tenha coragem de pedir perdão, tenha coragem de buscar reconciliação, tenha coragem de dizer para alguém que um dia você disse: não serve para mim. Agora você chegar para essa pessoa e dizer: não, eu pensei melhor, eu estou arrependido, eu mudei de ideia, você é importante para mim, você é precioso para mim, eu preciso de você perto de mim. Restaure relacionamentos quebrados, talvez dentro da sua casa, talvez no seu casamento, talvez com seus filhos, talvez com seus irmãos da igreja, talvez com seus colegas de trabalho. Em nome de Jesus, toma a decisão de restaurar relacionamentos estremecidos e quebrados. Quarto princípio, olha comigo o versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, bem na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O quarto princípio é esse: não importa o problema que você esteja passando, não se afaste da palavra de Deus. Talvez você, irmão, está passando um momento difícil na vida, uma tempestade, uma crise financeira, um problema familiar. Talvez você foi vítima de injustiça lá no seu trabalho, lá nos seus negócios. Talvez você esteja vivendo um momento dificílimo de doença na família.
E às vezes os problemas, as dores, as circunstâncias, as frustrações, podem levar a gente a ficar, nas palavras de Filipe, Yancey, decepcionado com Deus. E aí tem crente que quando passa por isso, sabe o que acontece? Não lê mais a Bíblia, não ora mais, não vem mais à igreja, se afasta de todo mundo, coração cheio de empapuçado de dor. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, não importa o que você esteja passando, não abra mão da palavra de Deus, não abra mão. É importante você entender que Paulo está sendo acusado de bandido, é importante você entender que Paulo está sendo abandonado, é importante você entender que Paulo já está sentenciado de morte, é importante você entender que Paulo está sendo acusado de um gravíssimo crime do qual ele é 100% inocente. E a despeito de tanta injustiça, de tantas dores, de tantas lutas na vida, ele quer mais ainda ler a Bíblia. Diz, traz meus livros, traz os meus pergaminhos. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que aqui é meio escuro, eu sei que não dá nem para ler direito, mas eu quero ler um pouco mais, eu quero aprender um pouco mais, eu quero estudar um pouco mais, eu quero aprender um pouco mais, eu quero ter mais de Deus na minha vida, eu quero comer mais do pão da vida. Eu não posso abrir mão da verdade de Deus no meu coração. Meu amado irmão, em nome de Jesus, as circunstâncias difíceis que você está passando não estão longe do olhar benigno de Deus. A circunstância que você está vivendo dentro da sua casa não é indiferente ao coração amoroso de Deus. Se você está passando por uma circunstância difícil, saiba disso, Deus está no controle, Deus sabe o que você está vivendo, Deus sustentará você, Deus segurará firme na sua mão, mas não abra mão de estudar a sua palavra, de participar da sua igreja, de cantar louvores a Deus, de ser uma bênção onde você foi plantado. Quinto princípio, versículos 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O quinto princípio é esse: deixe o Senhor tratar daqueles que fizeram mal deliberadamente para você. Às vezes, irmãos, nós fazemos mal para alguém, ou alguém faz mal para nós, sem saber o que está fazendo. Já ficou surpreendido alguma vez de alguém? Falou, estou triste com você. E aí você toma um susto, falou, como assim você está triste comigo? Não estou sabendo. E aí você falou uma coisa que a pessoa entendeu outra, e a pessoa ficou chateada com você. Já aconteceu isso? Acontece. Mas não é o caso aqui. Esse Alexandre o latoeiro aqui, diz os historiadores, foi quem dedurou Paulo, foi quem delatou Paulo, foi quem entregou Paulo para a sua segunda prisão, seu consequente martírio. É aquele tipo de gente que puxa o seu tapete, que apunhala você pelas costas, que trai você, que é infiel a você, que celebra quando você cai e fica triste com você promovido. E aí sabe o que acontece, meu amado? Você é tentado a duas coisas. Primeiro, retaliar na hora, dar o troco na hora, na mesma força, com a mesma intensidade, olho por olho, dente por dente. Ou você é tentado a uma segunda coisa: não faz nada, não fala nada, mas guarda. E lá por dentro, embora você nunca falou nada para ninguém, você fica dizendo para você mesmo, ele vai me pagar, a hora dele vai chegar. E você fica torcendo para essa hora chegar. Sabe o que acontece? Quando você tem essa atitude, é como se você estivesse bebendo um copo de veneno, pensando que ele é que vai morrer. Você destrói você mesmo. Você não sabe lidar com isso. Quando você pega nas suas próprias mãos a vingança, você está usurpando um direito exclusivo de Deus. Porque a Bíblia diz, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor,
eu retribuirei. Deus sabe fazer, eu não sei, você não sabe. Então, se alguém está fazendo mal para você, se alguém está falando mal de você, se alguém está espalhando boataria a seu respeito, se alguém está minando a sua vida, se alguém está traindo você, se alguém está nos bastidores maquinando contra você, se alguém está perturbando a sua paz e trazendo mal a você, e você está sendo prejudicado com isso, não tente vingar, não tente dar o troco, entregue essa pessoa nas mãos de Deus. Ele sabe cuidar, você não. Agora, é claro que você não consegue fazer isso porque você é uma pessoa boazinha, sabe? Não, eu sou uma pessoa muito boa, tive uma educação assim maravilhosa, eu sou muito gentil, eu sou uma pessoa muito humilde, aliás, eu me orgulho da minha humildade, nada disso. Você não consegue fazer isso por você mesmo, sabe por quê? O seu, o meu, o nosso coração é desesperadamente corrupto, cheio de engano, cheio de justiça própria. Então dependa da graça de Deus, porque perdão não é coisa natural não, perdão é obra da graça. Agora eu posso dizer para você, o perdão é maior que a mágoa. O perdão cura você, o perdão liberta para você, o perdão restaura você, o perdão faz uma asepsia na sua mente, o perdão faz uma limpeza na sua alma, o perdão é a cura das suas emoções, o perdão faz de você alguém parecido com Jesus, que mesmo sendo injustiçado, espancado, cuspido, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Sexto princípio, olha comigo versículos 16 e 17. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Deixa eu dizer uma coisa para você, o princípio é esse: você nunca está sozinho, pois Deus nunca abandonará você. Agora, pense comigo nessa cena. Paulo está preso, e ele vai para a primeira audiência. Qual a acusação contra ele? Líder dos incendiários de Roma. Ele está sendo acusado de ser um malfeitor, um bandido. Aí ele pensou assim com ele: bom, vou ficar tranquilo, porque naquela audiência vai ter muita gente lá, que meu filho na fé, eu levei para Cristo, eu discipulei, vai estar lá para me defender, para dizer que eu não sou um bandido, que eu não sou um malfeitor, que eu não sou um transtornador da ordem social, que eu sou um pregador do evangelho, que onde eu chego, pessoas são mudadas, são transformadas, a vida muda, o caráter muda, a família muda para melhor. Então eu vou ficar tranquilo que vai chegar lá, vai ter um exército de testemunhos lá a meu favor. Quando Paulo chega, não tem ninguém. A dor do coração dele é a dor da ingratidão das pessoas. E ele diz isso: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Talvez você que está aqui hoje já lidou com isso, de você doar, de você investir, de você amar, de você procurar, de você abençoar, de você discipular, de você socorrer, de você levantar de madrugada para atender alguém, e de repente, na hora que você precisa, a pessoa deixa você sozinho, desamparado, sem dar uma assistência, sem ser fiel a você. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: ainda que seu pai, ainda que a sua mãe abandonem você, Deus nunca vai desamparar você. Você pode se decepcionar com os homens, mas você nunca vai se decepcionar com Deus, porque pode faltar para você o apoio dos homens, mas jamais faltará o socorro de Deus. Pode faltar para você o apoio da terra, mas jamais faltará para você a assistência do céu. Mas Paulo diz: mas o Senhor me assistiu. Louvado seja Deus.
Não importa a situação que você esteja vivendo, talvez de enfermidade, talvez de injustiça, talvez de ingratidão das pessoas, Deus vai sustentar você. Essa é a nossa esperança, irmãos. Deus vai nos sustentar. Deus nunca permitirá que você passe por uma situação tão amarga, tão difícil, tão dolorosa, que a graça dele não seja maior que essa circunstância. Ele vai sustentar você. Sétimo princípio, penúltimo princípio. Veja comigo o versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. O princípio é este. Viva intensamente para Deus hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Preste bem atenção aqui, vamos entender. No verso 9 ele disse assim para Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Agora no verso 21 ele diz: venha, filho, mas venha antes do inverno. Por que ele está dizendo isso? Só para vocês entenderem, quando Paulo opta por ser julgado em Roma, ele estava preso em Cesareia Marítima. Na hora de embarcar, está lá em Atos 27, que ele disse para o comandante assim: não é prudente nós arparmos, nós iniciarmos essa viagem, vai ser perigosa a viagem, nós vamos perder a carga do navio. Mas diz a Bíblia que o comandante não deu ouvidos a Paulo, fez uma enquete dentro do navio, e não seguiram a orientação de Paulo, e começaram a viagem, e eles enfrentaram um naufrágio terrível. Por que Paulo disse que não era prudente eles viajarem? Porque estava chegando o quê? O inverno. Qual o problema? No inverno não se navegava com segurança, até porque os navios da época não eram esses transatlânticos de hoje. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Ô Timóteo, meu filho, vem depressa, mas vem antes do inverno. Sabe por quê, Timóteo? Se você não vier antes do inverno, no inverno você não vai poder viajar. E se você esperar o inverno passar, filho, são 3 meses de inverno rigoroso, se você esperar o inverno passar para você vir, quando você chegar aqui, Timóteo, eu não estou mais aqui não, filho, eu já fui degolado. Então se você quer fazer alguma coisa por mim, se você quer estender a mão para mim, se você quer estar do meu lado, se você quer me mostrar seu ombro amigo agora na hora da minha dor, venha logo, filho, mas venha rápido, mas venha antes do inverno, porque senão não vai ter mais oportunidade de você prestar qualquer socorro a mim. Sabe o que esse texto está querendo dizer para nós? O que você tiver de fazer por alguém, faça hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Você quer demonstrar carinho e amor para a sua família? Demonstre hoje. Você quer pegar seu filho no colo e abraçá-lo e beijá-lo? Faça isso hoje. Você quer dizer para o seu marido, para a sua mulher: eu te amo? Faça isso hoje. Você quer demonstrar amor ao seu pastor? Faça isso hoje. Você quer honrar a sua igreja? Faça isso hoje. Você quer fazer uma visita para alguém que está doente, enfermo? Faça isso hoje. Você quer demonstrar amor pela sua família? Demonstre isso hoje. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem tem pai e mãe, com a graça de Deus, pai e mãe vivos ainda? Levanta a mão. Pai e mãe vivos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu fazer a segunda pergunta. Quem tem pai e mãe que não mora aqui em Brusque? Muita gente. Então deixa eu fazer uma coisa para você. Não passe mais do que uma semana sem ligar para o seu pai e para a sua mãe. Dá uma olhadinha lá se a sua mãe não está precisando de uma geladeira nova. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha lá se você não está precisando mandar uma oferta para sua mãe e para o seu pai. Pare para perguntar quanto tempo faz que você não visita seu pai e sua mãe. Faça isso hoje. Quando eu falo hoje, talvez você ligue hoje, o programa é Viagem Amanhã. Se você tem que fazer, faça enquanto é tempo, para amanhã não chorar a dor do remorso. Vocês já perceberam que as pessoas que mais recebem elogio são os defuntos? Ô gente, eu nunca vi receber tanto elogio quanto defunto. É uma rasgação de seda em cima do caixão.
A pergunta é se aquela pessoa que está morta ali, pelo menos escutou um pouco daqueles elogios que foram feitos em cima do caixão. Então você tem que elogiar alguém, elogia em vida. Não espera morrer para elogiar, não. Você já percebeu como é que defunto recebe mais flor do que vivo? Não faz sentido isso. Eu fui num funeral lá em Vitória um dia, eu contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei olhando, falei, meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Mas sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você quer mandar flor para alguém, manda em vida. Não adianta fazer uma coroa de flor depois que morre, aí não resolve mais. Você quer dizer para alguém, você é importante na minha vida, não espere falar isso em cima do caixão, não. Fale enquanto é tempo. Procura vir ter comigo, depressa, venha antes do inverno. Último princípio, oitavo e último princípio. Leia comigo o versículo 18. Acompanhe a leitura aí. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Agora preste atenção nessa frase. A Ele, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. O último princípio é esse. A melhor maneira de terminar uma carreira, fechar as cortinas da vida, é entregando ao Senhor Jesus toda a glória. Eu acho isso maravilhoso, porque Paulo, quando escreveu isso aqui, já estava sentenciado. Não era 10 anos, 20 anos, 30 anos de cadeia, nem era prisão perpétua, era pena de morte. Não tinha segunda instância para apelar, terceira instância, quarta instância, nem habeas corpus. Sentenciado de morte. Agora pense comigo no dia que o executor recebe a ordem de matá-lo e vai lá na masmorra onde ele está, o acorrenta, o traz, o leva ao cadafalso, ao patíbulo, ao lugar de execução. Porque você e eu já assistimos cenas em países que têm pena capital, o drama que é da pessoa e da família, ao chegar o dia, ao se aproximar o dia, ao chegar a hora da execução. Agora pense comigo, Paulo sendo levado, com corrente nos pés, pesa sobre ele a imputação de um crime grave, malfeitor, líder dos incendiários de Roma, abandonado pelos amigos. Quando ele chega na hora da execução, o carcereiro pergunta assim: e aí, você quer dizer alguma coisa antes de morrer? Talvez pensando que ele vai expor a mágoa, a revolta, a decepção, a frustração. E Paulo responde: eu quero sim, eu quero. E naquele momento o velho apóstolo ergue as mãos aos céus, diz a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos, amém. Bota a cabeça no cepo, a espada de Roma tosa-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro, tomba na terra como um mártir, é recebido no céu como um príncipe. Não tem melhor maneira de encerrar a vida do que esta. Não com murmuração, não com mágoa, não com revolta, não com dor na alma, dos dramas que lhe aconteceram. Mas ele reconhece o seguinte:
Eu não estou indo para o cadafalso, não. Eu estou indo receber a coroa da justiça. Não me interessa se Nero me considerou culpado. O que interessa para mim é que o reto juiz já me declarou inocente, justificado, perdoado. E eu estou indo para a casa do Pai, desfrutar a glória eterna. Eu gostaria que você hoje parasse um pouquinho para examinar esses 8 princípios que podem trazer saúde emocional e espiritual para o seu coração. Se você falar para mim, pastor, eu tenho sido muito injustiçado, sofrido demais, talvez, se você comparar a sua vida com a de Paulo, sua carga fica mais leve. Não é a circunstância que faz o homem, é o homem que faz a circunstância. Não importa o que aconteça, não importa quem intentou mal contra nós, se Deus está do nosso lado, se Ele é por nós, nós somos mais do que vencedores.